Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar DGE, hoje sobre o tema Afinal, por que avaliamos? É um tema sobre a avaliação das aprendizagens e para as aprendizagens, no fundo, a avaliação enquanto processo de ensino e de aprendizagem. E tenho hoje comigo duas convidadas, Anabela Costa Neves e Antonieta Lima Ferreira, que passo desde já a apresentar. A Anabela Costa Neves é diplomada pelo Magistério Primário de Lisboa, licenciada em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Avaliação pela Universidade Católica Portuguesa, foi professora do ensino básico, fez alfabetização de alunos, lecionou Filosofia e Psicologia e foi também assistente e investigadora na Universidade Católica e diretora-geral do Departamento de Ensino Secundário. É formadora em Avaliação das Aprendizagens e em Avaliação do Desempenho Docente. É também coautora de várias publicações na área da avaliação, nomeadamente Avaliar é Preciso, Guia Prático de Avaliação para Professores e Formadores, da editora Guerra e Paz, juntamente com a doutora Antonieta Lima Ferreira, que é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa e mestre em Avaliação pelo Instituto da Educação da Universidade de Lisboa. Foi diretora de Serviços de Exames no Gabinete de Avaliação Educacional, Ministério da Educação, e assessora técnico-científica do Conselho Nacional de Educação. É professora de português no ensino básico e secundário, formadora em avaliação das aprendizagens. Atualmente é adjunta do Gabinete de Secretário de Estado da Educação, no Ministério da Educação, e coautora, como já disse, do título Avaliar é Preciso, tema que aqui hoje nos traz. Agradeço desde já a vossa presença e vou começar por dar a palavra à doutora Antonieta. Se faz favor, tem a palavra. Obrigada. Obrigada. A Anabela e eu própria, a Antonieta, somos de profissão, gostamos de achar também que de vocação, professoras. Cruzámos-nos profissionalmente há uns anos, numa equipa de trabalho que tinha por hábito interrogar-se, olhar para as tarefas que estavam à nossa frente e olhá-las de diversas perspectivas. Trabalhar em grupo, tirar partido das perspectivas diferentes e encontrar boas soluções que, na maioria dos casos, são as boas soluções possíveis. Tudo isto se cruza com esta nossa profissão e vocação ligada intimamente à escola, ao ensino e à aprendizagem, porque o que fazíamos era, de facto, avaliando em conjunto, trocando perspectivas e fazendo perguntas, tendo dúvidas, tirando partido do grupo. Sobre a avaliação e aquilo que consideramos ser o seu papel central no ensino e na aprendizagem, melhor no aprender e dar a aprender, pegámos nas dúvidas sobre avaliação e há mais ou menos um ano, a quatro mãos, como gostamos de fazer, escrevemos um livro que intitulámos exatamente isto. Era preciso perguntar e avaliar é preciso. E é exatamente daqui que hoje partimos. A pergunta é, avaliar é preciso? E a resposta é, Anabela, avaliar é preciso. A resposta primeira que nós damos a esta nossa questão é avaliar é preciso. E é preciso, sim, porque é preciso para aprender, para aperfeiçoar o caminho, para aperfeiçoar os percursos, para saber para onde vamos, para saber se vamos depressa, se vamos ter que recuar, se vamos ter que reformular. Também é preciso evidentemente, para aprender melhor, também é preciso para seriar, para classificar, obviamente. É preciso para perguntar, então já sei
da parte do aluno, já sei isto, então poderei ir aprender outros aspectos, outros assuntos. É preciso para o professor se questionar, bom, se os meus alunos já sabem esta parte da matéria, poderei pedir-lhes para eles desenvolverem algumas tarefas de forma autónoma, pesquisando, fazendo por eles outras descobertas, ou passar para outros assuntos e aprofundar, desenvolver outras matérias. Contudo, esta função que nós estamos aqui a realçar, esta função formativa da avaliação, portanto, muito necessária para promover a aprendizagem, para assegurar e aperfeiçoar a aprendizagem, já não é uma perspectiva recente, não é uma perspectiva nova, ela é até bastante velha. Contudo, por mais estranho que pareça, ela passa, parece-nos, esta é a nossa visão, passa teoricamente como sendo a perspectiva mais evidente, mais clara, mais natural, mas depois surgem as perguntas frequentes que parece que se centram num outro polo, numa outra vertente ou numa outra função. E não, penso eu, e pensamos nós, penso eu e pensa a Antonieta também, pensamos nós em conjunto, que é frequente aparecerem-nos questões que contrariam esta visão. E questões tais como... De facto, são décadas de consenso sobre a avaliação para as aprendizagens, sobre o valor formativo, mas arriscamos, sem grandes dúvidas desta vez, dizer quem é que pode dizer não ter ouvido a pergunta sai para o teste? E este sai para o teste convoca para o diálogo da aula, do contexto de formação, efetivamente representações, e representações são sempre representações construídas em conjunto, porque os diálogos da escola são diálogos de conjunto, são diálogos construídos por professores e alunos e alunos e alunos e alunos e professores e pais e outros que constituem as comunidades educativas e, portanto, voltando ao que estava a dizer, efetivamente, estas representações, eu acho que temos que olhar para elas porque elas nos dizem coisas, eu acho que nos querem dizer coisas, ou pelo menos nós queremos que elas nos digam coisas. Esta é a pergunta frequente, que muitas vezes numa aula devora, a palavra é mesmo esta, devora um conjunto de intenções, de outras finalidades com que estávamos a ensinar, a aprender, a dar, a aprender. O teste surge como instrumento central. O teste é um instrumento importante de recolha de informação. Mas nesta pergunta e na frequência desta pergunta, o teste aparece efetivamente como a resposta. E daqui decorre, parece-nos, que é possível daqui inferir que se não sai para o teste, então é porque não é importante, então é porque não é estruturante, então é porque não é prioritário. Há outras perguntas frequentes. Eu diria que, para além do sai para o teste, esta do que notas tiveste eu acho que tive o cartão exatamente ao contrário do que devia ter tido. Este é o sai para o teste, este é o que nota tiveste, duas faces de uma mesma moeda. Este que nota tiveste, que só agora é que devia ter surgido, não deixa de ser profundamente alinhada e coerente com a pergunta anterior, que eu não mostrei. Esta é a pergunta que reconhecemos, se calhar, à mesa de jantar no final de um dia de aulas, entre pais e alunos. Esta é também uma pergunta, eu diria, rotineira de um corredor com alunos no meio de aulas que se perguntam uns aos outros que nota tiveste no teste. E, mais uma vez, o que nota tiveste no teste, mostrando esta coerência com esta representação, leva-nos efetivamente a convocar a importância e a centralidade de apenas um instrumento de avaliação. E sabemos é que, de tantas vezes ouvirmos estas perguntas, estamos convencidas nesta construção conjunta
da realidade e do diálogo que é a escola e o ensinar e aprender, que há outras perguntas que gostaríamos certamente mais de ouvir. Sabes quais, Anabela? Nós desejaríamos ouvir outras perguntas que decorreriam, obviamente, daquela inicial perspectiva que começámos a apresentar. Uma perspectiva da avaliação como essencial, como necessária, como fundamental para aprender. E essa perspectiva e essa função formativa que exige não uma metodologia muito diferente daquela que nós já fazemos, não procedimentos elaboradíssimos e requintadíssimos, não são essas as necessidades, mas sobretudo uma outra atitude, uma outra forma de olhar, e essa forma de olhar também levar-nos a desejar e a construir a outra questão. E a outra questão, nós gostaríamos muito de ouvir que os alunos fizessem sai para aprender. Essa é que é verdadeiramente a grande questão, porque se fosse colocada a questão do sai para aprender, estaríamos a pensar naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental e que faz com que a escola tenha sentido e que todo o percurso do aluno, todo o trabalho do professor faça sentido, porque todo o aluno, todo o professor gostaria que as coisas evoluíssem, e aqui o evoluir é mesmo no sentido de aprender mais, aprender melhor, crescer internamente, tornar-se mais autónomo, tornar-se capaz, ser capaz de criticar, ser capaz de contribuir para, enfim, para aperfeiçoar e para ser melhor a sua intervenção. Obviamente que este sai para aprender seria também, que seria, enfim, a questão que o aluno deveria colocar, e que é raríssimo, penso que será mais do lado do desejo do que do lado daquilo que acontece, seria acompanhada pela outra questão, na hora do jantar ou na chegada à casa, seria o que é que aprendeste de novo hoje, ou o que é que aprendeste de importante, de interessante hoje. Comunica-me, partilha comigo e, por que não, dizê-lo, ensina-me, porque às vezes poderia ter sido descoberto pelo filho ou pelo encarregado de educação e não ser dominado pelos outros elementos que estão presentes. E será um momento de partilha, será um momento de descoberta comum. E esta perspectiva é uma perspectiva positiva que valoriza aquilo que já se sabe, que já se aprendeu, não quantitativamente, mas qualitativamente. É o que já se fez e não vincando aquilo que ainda não se fez. Porque aquilo que ainda não se fez é terrivelmente vasto e todos nós sabemos que há muito ainda por fazer. Esta perspectiva, que nem sempre surge, esta perspectiva positiva de valorizar a aprendizagem, também não é comum aparecer no feedback, que, enfim, no retorno que é dado pelo professor ao aluno sobre aquilo que ele já aprendeu. O que geralmente acontece, ou que geralmente se verifica, é que o aluno recebe, por parte do professor, uma mensagem daquilo que está errado e, portanto, cruzado, riscado, daquilo que está incompleto, daquilo que não se percebe, com pontos de interrogação, ou apenas uma classificação, uma pontuação, e isso é um feedback. Realmente é um feedback. Ele recebe qualquer coisa de volta quando lhe entregam a tarefa que desenvolveu, mas recebe muito pouco, porque no fundo não lhe é dito porque é que errou ou o que é que está mal mesmo. Por vezes, ele recebe informação já corrigida, como se ele não fosse capaz de ir buscar a resposta. E, portanto, é-lhe dita qual é a resposta. Nem sempre ele olha para essa facilidade que lhe é dada da forma mais positiva. Já lá está, portanto, ele nem precisa de saber. Se por acaso é algo muito semelhante a outras áreas, como se tivéssemos
fôssemos treinar uns jovens a jogar e lhe disséssemos, olha, marcaste mal esse penalti, marcaste mal porque colocaste mal a perna. Tão só isso. Ele nunca mais iria saber como colocar a perna. Portanto, o que se terá que lhe dizer é volta lá atrás e coloca bem a perna, ou entra na água e dizer-lhe, olha, nadaste mal porque colocaste mal a mão ou colocaste mal os braços, ou fizeste mal esse movimento. Só dizer mal é como pôr uma cruz, ou como pôr incompleto. É preciso dizer-lhe como se põe a mão bem, ou como colocar bem a perna. Onde é a qualidade desse feedback que deve contribuir para a aprendizagem? Exatamente. Este feedback que nós temos aqui ilustrado, enfim, de uma forma breve e não muito completa, é um feedback muito classificativo. É um feedback com uma função muito sumativa. É aquele feedback que diz o que está mal, ou o que não está, ou o que falta. E rotula. E acabou. Exatamente. E classifica. E que habitualmente acompanha uma outra síntese que se faz, e que é legítima, que é a síntese classificativa expressa, por exemplo, em 63%, 65%. Ou 0,5%. Tudo isto é legítimo. Uma cotação. Mas tudo isto é pouco. É pobre. É pobre do ponto de vista da informação que se faz, da informação que se dá. A pergunta é, como conversávamos no outro dia, um 63 do aluno A não é igual a um 63 do aluno B. E, portanto, do ponto de vista da geração de uma determinada informação, ela é importante para determinados efeitos, mas, de facto, é muito pobre do ponto de vista daquilo que se está a devolver e daquilo que se está a provocar, aquilo que se espera que seja a resposta. A questão aqui é saber, então, e nós temos que ser realistas, então o que é que deveríamos ou poderíamos fazer, ou deveríamos tentar fazer? Deveríamos tentar dar feedbacks descritivos, onde se apontassem caminhos, onde se dissessem algo parecido com então não achas esta afirmação contraditória? Vê lá bem. Ou então reformula, volta atrás, pensa novamente, completa a tua afirmação com um exemplo, vê se não consegues, ou geralmente às vezes essas questões acontecem em disciplinas como que implicam a existência de cálculos, dizer-lhe, mas chegaste a este resultado, tu não achas este resultado muito estranho? Volta, problematiza-o, pensa-o, não lhe dar a resposta, dar-lhe pistas. Porquê? Porque nós sabemos, todos nós sabemos isso, na vida do dia-a-dia, na vida diária, para todos nós, que o feedback é fundamental. Fundamental para aperfeiçoarmos, para aprendermos, para fazermos melhor. Porque todos nós gostamos de fazer melhor. Gostamos de fazer melhor pinturas, gostamos de fazer melhores cozinhados e, portanto, quando temos os nossos convidados também gostamos de saber se eles estão a gostar daquilo que nós lhe damos, dos pratos que lhe servimos. E, portanto, o feedback que eles nos dão ajudam-nos a aperfeiçoar se tiverem algo a dizer-nos no sentido de melhorar. O facto de nos darem a descrição do que é bom só promove e incentiva. É evidente que este feedback descritivo, que se opõe ao feedback classificativo, é diversificado. É um feedback que dá mais trabalho, obviamente, porque é um feedback de tarefa a tarefa, ou também existe, algum existe direcionado à tarefa, o outro existe mais direcionado ao trabalho, ao desempenho global do aluno, que nas circunstâncias atuais, com muitos alunos, nem sempre é possível fazê-lo de uma forma tão descritiva, mas é possível fazê-lo algumas vezes, sempre que possível, de acordo com aquilo que nós considerarmos as tarefas essenciais ou as questões fundamentais que devem ser assinaladas, com vista a uma aprendizagem que promova a autonomia e que possibilite o desenvolvimento de outras aprendizagens que possam ajudar o aluno depois a fazer percursos de forma autónoma e, portanto,
que ajudem o professor também a trabalhar com outros que tenham mais dificuldade. Portanto, aquilo que à partida parece ser mais difícil pode ser uma boa maneira de trabalhar posteriormente, mesmo com mais alunos. Esta forma de dar feedback também, portanto, que se opõe ao feedback descritivo, ao feedback classificativo, é acompanhada por outras práticas. Nós, no fundo, o que estamos a mostrar há uma prática que é uma prática habitual, uma rotina, que é vulgar, e há uma proposta de fazer diferente. A um outro nível, há também prática habitual que poderia ser diferente. Tem a ver já com aquilo que nós designamos de momentos de autoavaliação. Será que são mesmo? E antes de ir aos momentos de autoavaliação, que não sei se são mesmo momentos de autoavaliação, permite-me que insista numa ideia permitam-me que insista numa ideia que foi dita. A ideia de que volta ao início, mesmo antes de voltar ao início, que eu sei que é lá mais para a frente, volta aquilo que disseste há bocadinho, que é a questão, é uma questão de atitude. Percebo a precaução dos constrangimentos da realidade. Do que é, do ponto de vista da entrega de quem está a dar a aprender, a ensinar, a entrega que se quer maior quando se pede feedback descritivo. Mas, antes disso, eu acho que colocamos, efetivamente, o reconhecimento da necessidade ou da função fundamental da avaliação. E feito este reforço de que é na atitude, é na forma como olhamos para as coisas, que de facto pode estar a diferença. Depois, os caminhos são os dos constrangimentos da realidade, é verdade, que eu queria deixar aqui reforçada, para passar então àquilo que são, neste nosso jogo entre o que são as práticas e as representações e aquilo em que acreditamos, dizer-vos que tantas vezes, certamente, receberam isto, mais coisa, menos coisa, perante um estímulo de autoavaliação. O professor pede aos seus alunos que, enfim, há momentos típicos em que estas coisas se fazem, não têm de ser assim, os finais de período não têm de ser assim, mas há um momento típico em que, a um determinado estímulo, a resposta é esta. E a resposta é esta, rapidamente, como se entendesse, como se o aluno entendesse, e se o entende assim, o desafio que hoje queremos deixar é perguntar porque é que assim o entende. Nós que fazemos todos e que somos todos protagonistas deste diálogo conjunto, entende-o assim e é assim que o devolve. Numa autoavaliação que verdadeiramente não é mais do que aquilo que aqui está, que é uma autoclassificação. 2 elementos de avaliação, classificados, somados em média aritmética simples, e depois 2 escalas de conversão muito bem conhecidas e muito bem dominadas, e portanto um 62,5 leva-me a um 3 necessariamente. Ora, os processos de autoavaliação são coisas bem mais complexas do que essas, e mais do que complexas do que essas, são absolutamente fundamentais para aquilo que é central, repito, que é ensinar e aprender mais e melhor. Já agora, desculpa, só a interrupção, só referir um aspecto que é curioso, que eu acho que é muito interessante, que é esta prática que se foi assistindo ao longo do tempo, de dois momentos, 2 processos que se podem calcular, não resultam sequer de disposições legais. Se pesquisarmos, não se consegue perceber de onde resultam. São profundamente atitudinais. São mesmo uma necessidade imperiosa, que depois nós vamos falar a seguir, de ter algo que permita cálculo. Só se tivéssemos um... Se me permitem, esta atitude do professor, vê-se aqui que funciona quase em espelho. O aluno está a autoavaliar-se como o professor o avalia também. Obviamente. Eu valho isto. Está a fazer exatamente aquilo que está habituado. Essas são as representações que hoje quisemos hoje trazer. Porque em espelho funciona para o aluno. Tal e qual. Recuperando a questão, nesta importância que desempenha e que deve desempenhar no processo de ensino e de aprendizagem a autoavaliação, gostaríamos, efetivamente, de mais vezes
ter respostas de que aqui em síntese vos trazemos qualquer coisa como já sei X e Y, vou rever e melhorar Z. E isto porquê? Permitam-me aqui alguma reflexão, porque o processo de autoavaliação é absolutamente fundamental para que alguém que está a aprender alguma coisa se coloque perante aquilo que está a aprender e que perceba o que sabe bem, o que ainda não sabe, o que quer sugerir para que no ambiente de aprendizagem em que se insere, leia-se, se quisermos a aula, deve ser feito de outra maneira, de forma a poder aprender melhor. E depois, porque isto não está excluído, é bom que se diga, não é esse o nosso ponto, para depois, e só depois de feito este processo e inscrito este processo, trazido, como costumamos dizer, ao plano da consciência, que a escrita faz bem. Os processos de autoavaliação fazem-se bem por escrito, por outras coisas que cabem no outro webinar. Mas, enfim, neste processo todo, efetivamente, no fim, então estão reunidas as condições para, convocando no quadro de um conjunto de critérios de avaliação. Critérios de avaliação que têm de presidir a qualquer processo como este. Porquê? Porque é um princípio básico da avaliação e do ensinar e do aprender, que é da transparência. Agora, os critérios de avaliação não podem ser instruções de cálculo. Os critérios de avaliação têm de ser, basicamente, preciso das mãos, desculpem, têm de ser, basicamente, eu posso segurar. Pode, obrigada, Mariana. Tem de ser, basicamente, isto. Tem de ser uma descrição do desempenho que se espera numa determinada matéria, de alguém, o que espera que aprendas, imaginem, no final desta unidade. Que níveis de proficiência relativamente àquele desempenho é que podem estar descritos? Exigidos e aceitáveis, não é? Exigidos, aceitáveis e conhecidos. Claro. Perante isto, eu sei... Trabalho colaborativo. Exatamente, muito obrigada. E perante isto, então, com níveis com descritores do que é suposto fazer, aprender, níveis de proficiência relativamente a cada uma destas descrições, eu então, no fim, posso fazer uma coisa que é socialmente exigida, que é classificar. Ou seja, eu consigo dizer este desempenho, com esta aprendizagem, com este nível de qualidade, corresponde a um intervalo, vamos imaginar, entre o 14 e o 16, entre o 4 e o 5, em duas escalas, uma mais de secundário e outra mais do básico. E é disto que estamos exatamente a falar. A questão é se podem existir outras práticas, depois destes 4 pequenos temas, se podem existir outras práticas que induzam a outras perguntas frequentes que nos levem a representações de ensinar, aprender e avaliar que sejam mais alinhadas com aquilo que consensualmente, pelo menos no discurso, defendemos. Se me permite, se eu voltava atrás... Não sei se temos tempo para voltar atrás, mas ok, mas talvez tenhamos. Sim, a questão era colocar... Aqui há pouco eu referia que não existia um dispositivo legal para explicar ou para obrigar a esta prática. E então nós podemos nos questionar, então porquê é que isto aparece? Porquê é que classificar entra imediatamente nas práticas? Porquê é que é o caminho mais rápido? É o caminho mais imediato, é o caminho mais facilmente percepcionado em termos sociais. É fácil comunicar e ler, e é perceptível para todos os outros, um 10, um 15, um 7. E, portanto, o 7, mau desempenho, um 8, mau desempenho, um 10, mais ou menos, um 15, ui, muito bom. Mas esta leitura não é leitura nenhuma, porque o 10, podemos ter 10 alunos com 10 e estão todos os 10 a referir-se a desempenhos diferentes. Nenhum 10 dá conta da riqueza do percurso das aprendizagens dos alunos, porque todos eles são todos iguais. Se me permites, eu gosto de fazer essa brincadeira com os muito bons. Os alunos muito bons. Os alunos muito bons são construídos. 2 igualmente muito bons alunos são, ainda assim, porque também aí ter 20 não chega. Não é a mesma coisa, 2 20. Transmitir que se tem 20 não chega, porque 2 muito bons alunos são naturalmente construídos de qualidades, de pequenas qualidades por si diferentes. E eu diria, ainda bem que são diferentes, porque ainda bem que somos todos diferentes. E, portanto,
É esse também o desafio de darmos mais do que aquilo que é classificar. E a questão que tu me passaste e que prende-se com isto, que é a nossa questão inicial, que é o título do nosso livro, e foi o início desta nossa conversa, a interrogativa de o avaliar é preciso. A resposta primeira foi sim, no sentido necessário, mas poderá ser não também a resposta, não, no sentido de exato. Se a leitura for de classificar como sendo mais justo, mais correto, mais objetivo, mais seguro, que é aquela imagem que vulgarmente se tem, eu penso que é a representação que vulgarmente se tem, não, isto assim é muito mais objetivo, não varia de pessoa para pessoa, está seguro, está correto. Ok, nós sabemos que não é assim. A avaliação não é exata. A avaliação é sempre, e felizmente, desempenhada por um sujeito com a marca e a finitude e incompletude de um sujeito, felizmente, e não por um computador. Logo, tem toda a riqueza e toda a fragilidade que o ser humano apresenta. Mas isso não pode ser visto como uma fatalidade. Tem que ser visto como um desafio. É com esse desafio que nós temos que encontrar formas de, sabendo que toda a recolha de informação é uma recolha de informação que contém erro, e, portanto, nós podemos ter erros ao recolhê-la. Então, que formas poderemos encontrar de minimizar esse erro? Sabendo à partida que não anulamos, também não o queremos anular. Sabemos que o nosso objetivo, porque devemos ansiar, porque devemos lutar, é por diminuir esse erro. Aumentar o quê? A qualidade da informação recolhida. E como é que nós poderemos aumentar a qualidade da informação recolhida? É esta questão devemos sempre responder com dois grandes conceitos. É centrar-nos no currículo, porque geralmente pensamos a avaliação como sendo o lobo mau, que aparece no fim e que estraga toda a nossa vida. Mas a avaliação poderia ser, não diria que fosse o capuchinho vermelho, não era o lobo mau, mas a avaliação deve ser sempre o aliado primeiro e contínuo, primeiro, último e no meio. Ela não é um fim, é um meio, para que o currículo se desenvolva bem e, por isso, será um auxiliar fundamental para um bom desenvolvimento do currículo e uma boa apreensão, compreensão, consolidação das aprendizagens e do currículo. Integra. E integra-o, obviamente, não pode ser de outra maneira. Portanto, o ser humano, avalia sob pena de ser eliminado. Portanto, avalia todas as situações que lhe sejam favoráveis para escolher e tomar a decisão correta com vista à sua... enfim, ao seu êxito, não é? Porque é sempre ou êxito alimentar, ou êxito não só profissional, ou êxito em situações de perigo. Todas essas situações implicam a recolha de informação, a formulação de um juízo e a tomada de uma decisão. Isto é, vou para a direita, vou para a esquerda, fujo, não fujo, ataco, enfim, estamos a falar de situações extremas. Em termos de aprendizagem, de escola e de currículo, aquilo que poderemos e devemos fazer é escolher com as estratégias diversificadas, porque temos um currículo neste momento, neste século, um currículo diversificado. Já não podemos só centrar-nos no desenvolvimento de aprendizagens ligadas a conhecimentos, apenas a saberes, que sejam promovidos com recurso à memória, a treino, a repetições. Muitos deles exigem o desenvolvimento de capacidades muito complexas e não passam apenas pelo treino, embora o treino e os conhecimentos sejam e tenham que ser apreendidos e sejam importantes. O que isso quer dizer é que há aprendizagens que implicam o recurso
planeamentos de estratégias diferentes, diversificadas, como um questionamento oral. Um questionamento oral não são simples perguntas orais, não é? Ou colocar apenas questões orais que qualquer aluno responde certo ou errado e acabou a conversa. Um questionamento oral exige uma planificação de uma situação, a colocação de um tema que permita que todos participem e uma postura do próprio professor que não inviabilize a participação dos alunos e não inviabilize o desenvolvimento dessa sua oralidade e a recolha de informação sobre a oralidade. Ora, esta planificação do que é um questionamento oral exige também uma diversificação da recolha de informação, que não pode ser apenas pelo teste, o chamado teste, a testagem ou um teste de papel e lápis, chamado de papel e lápis. Obviamente que um teste de papel e lápis é importante para recolher informação sobre conhecimentos e é um instrumento ou uma estratégia tão útil e tão importante como qualquer outra, mas não é única. Devemos diversificar. Há outras técnicas. Exatamente, temos a observação que é fundamental. Temos outras técnicas como aquilo que nós chamamos a análise, que é a avaliação através do documento escrito, que é o desenvolvimento das ideias, por exemplo, para recolher informação sobre valores que os alunos defendem e que muitas vezes, se nós os questionamos diretamente, não nos dizem aquilo que pensam, mas sobre um texto que comentam, apresentam as suas ideias. A partir daí é importante saber qual a forma que eles têm sobre situações importantes na sociedade. Situações que têm a ver com solidariedade, com o apoio ao outro, porque vivemos em mundos que são mundos frágeis e mundos que precisam de desenvolver a capacidade e olhares que permitam o apoio a todos, aos outros. Enfim, não vou alongar, mas isto é só... Em síntese, e referendo uma coisa que a Anabela disse há bocadinho, que me parece importante para esta síntese final. Avaliar, absolutamente integrado em processo de ensino e de aprendizagem, é de facto este processo de recolha de informação, de uma recolha de informação diversificada e repetida, sobre a qual se faz, com a qual se faz uma síntese e a partir da qual se faz um juízo e a partir da qual se tomam decisões. É disto que estamos a falar. Pegando no que estavas a dizer, na centralidade do currículo, vale a pena dizer que para um currículo trabalhado naquilo que desejamos, num currículo do século XXI trabalhado na sua desejada plenitude, temos de então pensar um currículo que seja avaliado com adequação e com diversidade. Se assim não consigamos que seja, se as nossas práticas continuarem a teimar, se afastarem de uma avaliação ao serviço das aprendizagens, para as aprendizagens, arriscamos deixar a pergunta, dizer que se calhar andamos mais ou menos a fazer aquilo que o provérbio popular tão bem representa, que é faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Como é que contrariamos esta máxima e esta tendência? Contrariamo-la, achamos nós, tentamos repetidamente a pergunta, afinal, porque avaliamos. Muitas vezes. Agora não viras ao contrário. E depois, não vou virar ao contrário, vou fazer esta parte bem. Responder a esta mesma pergunta, muito frequente, com esta resposta que também tem de nos ser relembrada várias vezes. Constantemente. Avaliamos para ensinar e aprender mais e melhor. Ficam aqui, na nossa parte... As nossas ideias principais, não é? As ideias, as dúvidas, as perguntas... Também os agradecimentos à Direção-Geral de Educação por esta oportunidade de partilha. Muito obrigada. Ora, essa nós é que agradecemos, temos muito que agradecer a vossa generosidade em partilharem a experiência e o saber que têm sobre esta matéria, este assunto sobre avaliação, que é importantíssimo no âmbito das competências de ensino dos professores e muito grata à aprendizagem efetiva dos alunos.
Mas não esquecem também, aqueles que nos seguem, caso tenham sugestões, dúvidas ou questões que nos queiram endereçar, podem fazê-lo através do webinar@dge.mec.pt. Obrigada e até à próxima webinar. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.